Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Mercosul e União Europeia acabam de fechar um acordo comercial na Bélgica. Aqui comigo no estúdio está a repórter Daniele Popov e a gente vai conversar e detalhar este assunto. Boa tarde, Dani. Oi, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, Roberto, esse acordo, entre os dois blocos, o Mercosul e a União Europeia, ele vem sendo negociado há 20 anos. O Ministério da Agricultura, inclusive, divulgou uma nota oficial em que comemora essa conquista. Juntos, os dois blocos representam cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. Esse acordo vai facilitar o comércio, gerando mais desenvolvimento para a nossa região. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi quem assinou o acordo como representante do Brasil. Produtos como suco de laranja, frutas e café não vão mais precisar pagar tarifas. Roberto. É isso mesmo, Dani. E de Osaka, no Japão, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou a equipe brasileira que está em Bruxelas, na Bélgica, e foi responsável por costurar esse acordo. Vamos acompanhar aqui. Isso, o presidente acabou de tuitar isso, Está na página dele, nessa rede social, comemorando esse acordo entre União Europeia e Mercosul, que é uma bandeira que ele já vem defendendo também há bastante tempo, Roberto? É isso mesmo. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro discursou na cúpula do G20. Perdão, Roberto, nós vamos acompanhar daqui a pouco a entrevista coletiva com o Itamaraty, lá de Bruxelas, na Bélgica, Roberto. Tá certo, Dani. É isso mesmo. Obrigado pela sua participação, pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Obrigada. E o presidente Jair Bolsonaro discursou na cúpula do G20 e se encontrou em Osaka, no Japão, com o presidente Trump dos Estados Unidos. A reunião foi paralela ao G20. Os dois presidentes falaram sobre parcerias e trataram do apoio dos Estados Unidos à inclusão do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, o que vai significar uma porta de entrada para novos investimentos aqui no país. E o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, deu uma palestra na manhã desta sexta-feira na Associação Comercial do Paraná, em Curitiba. Mourão disse que Jair Bolsonaro está no rumo certo, com foco no que é importante. Ele elogiou a participação do presidente brasileiro em Osaka, no Japão. A realidade é que no mundo de hoje, a gente não pode se permitir deixar esse flanco exposto para que suscitem discussões que só vão tirar o governo do seu rumo. Então, o presidente já se deu conta disso. Então, eu vejo, pelas decisões que ele tem tomado, que ele colocou foco na coisa. Eu estou acompanhando essa viagem dele ao Japão. Ele está ali batendo todos os objetivos que nós nos propusemos nesse período, ou seja, que as coisas vão ficar cada vez mais no rumo que todos nós esperamos. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro discursou na cúpula do G20 e se encontrou em Osaka, no Japão, com os presidentes Trump, dos Estados Unidos, e Emmanuel Macron, da França. Em encontro reservado, o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro falaram sobre parcerias. Nós estamos à disposição para conversar com o Trump, de modo que possamos fazer parcerias e desenvolver o nosso país. Os dois presidentes também trataram do apoio dos Estados Unidos para a adesão do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A inclusão no grupo de 36 países significa porta de entrada para novos investimentos por aqui. O presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron.
Os dois trataram sobre questões de defesa e a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa e falaram sobre meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a presença do Brasil no Acordo de Paris e convidou o francês para uma visita especialmente à região amazônica, onde, segundo o presidente, é possível aliar preservação com desenvolvimento. Na narrativa verdadeira a respeito do esforço que o presidente Bolsonaro vem realizando junto com o governo para que o meio ambiente seja preservado, como sempre o foi no nosso país, mas também nós temos a possibilidade de agregarmos a esse processo de preservação o desenvolvimento socioeconômico tão importante para o nosso país. Também foi momento de reunir o BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Declaro aberta a reunião informal de líderes do BRICS. Nosso governo pretende trabalhar ativamente pelo fortalecimento desse grupo. E no G20, temas como economia digital e inovação estão sendo tratados. Comércio e meio ambiente, considerados mais delicados, também fizeram parte dos diálogos. Vamos ouvir e falar. E neste sábado, o presidente brasileiro se encontra com Xi Jinping, da China. O Brasil trabalha para uma maior aproximação entre os dois países. O Brasil tem muito apreço pela China, até porque nós sabemos da importância desse país, sob o ponto de vista comercial, não apenas comercial, mas principalmente sob o ponto de vista comercial para o engrandecimento do Brasil. Então é uma expectativa extremamente positiva. O presidente Bolsonaro preparou-se para essa reunião e acreditamos que vamos, a partir dela, somarmos ainda mais aspectos positivos nesse relacionamento. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. O presidente Jair Bolsonaro discursou na cúpula do G20 e se encontrou em Osaka, no Japão, com os presidentes Trump, dos Estados Unidos, e Emmanuel Macron, da França. No encontro com o presidente francês, Bolsonaro disse que vai continuar com o Acordo do Clima de Paris. Em encontro reservado, o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro falaram sobre parcerias. Nós estamos à disposição para conversar com Trump, de modo que possamos fazer parcerias e desenvolver o nosso país. Os dois presidentes também trataram do apoio dos Estados Unidos para a adesão do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A inclusão no grupo de 36 países significa porta de entrada para novos investimentos por aqui. E num encontro informal, o presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois trataram sobre questões de defesa e a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa e falaram sobre meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a presença do Brasil no Acordo de Paris e convidou o francês para uma visita especialmente à região amazônica, onde, segundo o presidente, é possível aliar preservação com desenvolvimento. Na narrativa verdadeira a respeito do esforço que o presidente Bolsonaro vem realizando junto com o governo para que o meio ambiente seja preservado, como sempre o foi no nosso país, mas também nós temos a possibilidade de agregarmos a esse processo de preservação o desenvolvimento socioeconômico tão importante para o nosso país. No Japão, também foi momento de reunir o BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil preside o BRICS. Declaro aberta a reunião informal de líderes do BRICS. Nosso governo pretende trabalhar ativamente pelo fortalecimento desse grupo. E no G20, o presidente Jair Bolsonaro participou das primeiras reuniões com as maiores economias do mundo. Temas como economia digital e inovação estão sendo tratados. Comércio e meio ambiente, considerados mais delicados, também fizeram parte dos diálogos. Buscando paz aqui, harmonia,
como estamos trabalhando, não é o caso aqui, a questão do Mercosul e a União Europeia. Já é noite no Japão e o sábado em Osaka também deve ser movimentado. O presidente Jair Bolsonaro discursa na plenária do G20. O presidente brasileiro também tem um encontro reservado com o presidente da China, Xi Jinping. O governo brasileiro trabalha para uma maior aproximação entre os dois países. O Brasil tem muito apreço pela China, até porque nós sabemos que da importância desse país, sob o ponto de vista comercial, não apenas comercial, mas principalmente sob o ponto de vista comercial para o engrandecimento do Brasil. Então é uma expectativa extremamente positiva. O presidente Bolsonaro preparou-se para essa reunião e acreditamos que vamos, a partir dela, somarmos ainda mais aspectos positivos nesse relacionamento. E ficou para a semana que vem a leitura do texto do relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira. Em entrevista a jornalistas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou que confia no Congresso. Ele falou sobre o Pacto Federativo e disse que não será problema dividir o orçamento da União com os estados. Estamos todos muito construtivos. Eu confio nessa capacidade de articulação política, no papel decisivo tanto da Câmara de Deputados quanto do Senado. E é exatamente o que ele falou. Nós estamos trabalhando juntos. Mas é evidente, se nós falamos de federação, de pacto federativo, desde o primeiro dia, se nós dissemos durante toda a campanha que era mais Brasil e menos Brasília, é claro que nós vamos dividir. O comando da Aeronáutica investiga o militar detido na última terça-feira no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por suposto envolvimento no transporte de entorpecentes em uma aeronave militar. O inquérito penal militar já corre sob sigilo. Ontem, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, falou sobre o assunto. Comprovada a culpa desse militar, saiba que se trata de um desvio dos mais caros valores éticos e morais que praticamos nas Forças Armadas brasileiras. Registro que se trata de um caso inadmissível. Um inquérito policial militar foi instaurado pelo Comando da Aeronáutica para apurar detalhes do caso. Agiremos com total transparência. Tudo que puder ser divulgado, que não comprometer o curso das investigações, será divulgado. O militar será julgado sem condescendência pela Justiça da Espanha e pela própria Justiça brasileira. É uma grande satisfação estar aqui, nesse grupo que tem no diálogo e na cooperação pragmática sua grande votação. Nosso governo pretende trabalhar ativamente pelo fortalecimento desse grupo. Menciono como exemplo bem-sucedido da cooperação do BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento e aproximá-lo do setor privado. Essa reunião ajudará a conhecer melhor nossas posições sobre temas da agenda do G20 e facilitará a busca de convergências entre nós. Conte com o empenho do nosso governo para que a cooperação entre nós se fortaleça cada vez mais.